me envergonho da cruz de Jesus. O poder de Deus brilhou na luz. Fui chamado para anunciar a salvação que vem do altar. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é voz do Senhor. Liberta os cativos, levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim. Até que ele venha eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é voz do Senhor. Não calarei mesmo em dor ou prisão, como Paulo e Pedro em oração. Se for preciso até o fim, viverei esse chamado em mim. Querigma, eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é voz do Senhor. Querigma é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. O capítulo 10 de Hebreus é um clímax teológico. Depois de explicar a superioridade do sacerdócio de Cristo e a eficácia do seu sangue, o autor nos mostra que não há mais necessidade de sacrifícios repetidos, porque o sacrifício de Jesus foi único e suficiente. Essa verdade nos dá ousadia para nos aproximarmos de Deus, mas também nos chama à perseverança e à fidelidade, lembrando que o justo viverá da fé. O tema da mensagem de hoje é Vivendo pela fé no sacrifício perfeito. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. O fim dos sacrifícios repetitivos, versículos 1 a 18. Versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Versículo 2. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Versículo 7. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8. Como acima diz, sacrifício e oferta,
E holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Versículo 9. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Versículo 13. Daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Versículo 15. E também o Espírito Santo N.O. com acento circunflexo lo testifica, porque depois de haver dito. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. Versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. A lei era apenas sombra dos bens futuros. Os sacrifícios de animais nunca podiam tirar o pecado. Mas Jesus, oferecendo-se uma vez por todas, nos aperfeiçoou para sempre. O Espírito Santo confirma que Deus já não se lembra dos nossos pecados. 2. O novo e vivo caminho. Versículos 19 a 25. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Pelo sangue de Jesus temos acesso direto ao Santo dos Santos. O véu do templo foi rasgado, simbolizando que a separação acabou. Por isso, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e fé plena. Guardemos firme a esperança. Não deixemos de nos reunir, mas incentivemos uns aos outros, especialmente ao vermos o dia se aproximando. 3. Um alerta sério, versículos 26 a 31. Versículo 26. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor adverte contra o pecado voluntário e consciente, que despreza o sangue de Cristo. A graça não é licença para viver de qualquer maneira, ela é poder para viver em santidade. 4. Perseverança e fé até o fim, versículos 32 a 39. O capítulo encerra lembrando que já suportamos lutas e provações no início da fé e que devemos perseverar. Deus promete, o meu justo viverá da fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós somos daqueles que avançam para a salvação. Aplicações práticas para o dia a dia. 1.
Aproxime-se de Deus com ousadia. Sua comunhão com o Pai não depende de méritos próprios, mas do sangue de Jesus. 2. Persevere na fé, não desista diante das lutas. O justo vive confiando em Deus todos os dias. 3. Valorize a comunhão cristã, não se isole. O fortalecimento mútuo é essencial. 4. Vive em santidade. O sacrifício de Cristo não é desculpa para o pecado, mas motivo para viver uma vida consagrada. O livro de Hebreus capítulo 10 nos lembra que o caminho está aberto. Jesus é suficiente. Agora, precisamos viver com ousadia, comunhão e perseverança, sabendo que o Senhor voltará e que nossa vitória é certa se permanecermos firmes na fé. Muito obrigado por ouvir esta mensagem. Se esta palavra edificou sua vida, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Querigma Bíblico para continuarmos juntos na jornada do conhecimento da palavra e do fortalecimento espiritual. Oração final. Senhor nosso Deus, obrigado pelo sacrifício perfeito de Jesus que nos dá livre acesso ao teu trono. Ajuda-nos a viver com ousadia, fé, santidade e perseverança. Fortaleça a nossa comunhão e mantém nosso olhar fixo no retorno glorioso de Cristo. Em nome de Jesus, amém.